Ei, amigos, estamos falando sobre se já não estamos em maio com um grande rally de altcoins, o que na verdade é a fase. Também falaremos sobre como obter lucros e qual narrativa devemos manter em mente. Será um vídeo extremamente importante com dados, números e fatos concretos. Por isso, já deixe um like e um comentário, pois vídeos como este exigem muito trabalho. Primeiro de tudo, por que eu espero um rally de altcoins em maio? Testamos a média móvel de 200 dias nos altcoins. Toda vez que fizemos isso e rompemos de forma sustentável, tivemos primeiro um grande rally, e esse rally não foi pequeno, não, o rally foi definitivamente maior do que o que vimos até agora. Ate, ate, ate. Agora testamos novamente, e, portanto, espero que vejamos um rompimento razoável aqui. No passado, também vimos isso com frequência. E toda vez que testamos essa zona, rompemos com muita força. Só se torna realmente perigoso se rompemos de forma sustentável aqui. Depois disso, geralmente caímos em um mercado de baixa. Conseguimos manter essa zona. Portanto, espero, tanto tecnicamente quanto estruturalmente, que possamos continuar subindo nas próximas semanas. No ano passado, também vimos pequenas temporadas de altcoins, sempre que o RSI estava em uma área superaquecida. E atualmente, também vemos nos altcoins que estamos em um cruzamento de alta. E aqui agora podemos nos construir lentamente também entrar na área superaquecida. Isso significa, seria então um momento em que os altcoins subiriam. Claro, então entramos lentamente nessa área superaquecida. Exatamente. E, consequentemente, os altcoins também acompanhariam e teriam um bom desempenho. No entanto, é claro que devemos dizer, historicamente falando, isso significa, sim, sempre, venda em maio, vá embora, mas lembre-se, volte em setembro. Porque esses meses aqui entre junho, julho, agosto, realmente não vão bem. E eu marquei isso aqui novamente para vocês, geralmente não vão bem. Em média, são meses realmente ruins. Mas o que se deve dizer aqui é, de janeiro a abril. Até agora, foi realmente o pior trimestre que já vimos, com altcoins ou com Ethereum. E por isso, pode-se imaginar que esse rally de início de ano talvez tenha sido um pouco adiado para maio, junho. E por outro lado, todos esperam simplesmente que em maio e junho haja outra queda, porque no passado isso aconteceu com frequência. E porque todos esperam isso, eu poderia imaginar novamente que faremos exatamente o oposto. Pelo menos, psicologicamente, isso seria definitivamente viável, definitivamente uma possibilidade. Porque hoje em dia temos simplesmente uma rotação de sentimento. Toda vez que subimos fortemente aqui, novos e mais altos alvos são estabelecidos. As pessoas ficam extremamente otimistas, então é muito perigoso quando se posta algo pessimista. As pessoas ficam extremamente otimistas, então subimos por 2 meses, depois são estabelecidos alvos mais baixos. Então caímos profundamente aqui, e lá embaixo as pessoas ainda vendem, subimos novamente por 3 semanas. Novamente são estabelecidos alvos otimistas. Temos esse sentimento o tempo todo, é como um relógio suíço. Isso se repete o tempo todo. Aqui tivemos novamente alvos ainda mais altos, agora aqui novamente essa mesma fase. E agora estamos lentamente nos encontrando novamente nesse momento em que as pessoas começam a ficar otimistas novamente. Quero dizer, aqui ainda estamos neutros, mas neste mercado de criptomoedas é sempre necessário essa limpeza do varejo com mais frequência. Isso é necessário toda vez, tem que se repetir aqui novamente a cada vez. E no momento parece novamente que poderíamos ver um rally, porque, como eu disse, algumas coisas indicam isso. Principalmente também do ponto de vista macroeconômico, porque já precificamos o pior, por isso podemos imaginar isso. E, acima de tudo, espero que tenhamos um desempenho melhor com as altcoins, porque no mercado de criptomoedas estamos completamente atrasados em relação à liquidez global. Quando a liquidez global aumenta, também podemos subir. Olhem para isso. Só quando a liquidez global aumentou é que tivemos um aumento realmente forte nas altcoins. Claro que isso é um pouco defasado no tempo, vocês sabem disso, mas foi definitivamente assim. E quando tivemos cada vez menos liquidez nos mercados, as altcoins também despencaram. E atualmente, como vocês já sabem, o M2 Money Supply está realmente aumentando novamente. E está se fortalecendo bastante agora. Eles estão recebendo cada vez mais liquidez, e essa liquidez está chegando lentamente. Quero dizer, olhem para isso, e também está completamente defasado no tempo. Primeiro, estabilizamos aqui agora, lentamente, estamos começando a sentir essa liquidez, que na verdade, em janeiro, fevereiro, está continuamente aumentando. Agora, lentamente, estamos jogando essa liquidez nos mercados. Está sempre defasado no tempo, mas sempre foi assim. Mas essa liquidez é o mais importante para as altcoins.
E assim, aos poucos, estamos limpando isso. E por isso, posso imaginar que agora em maio, junho, veremos mais uma bela alta, porque talvez as pessoas não esperem por isso. E porque estamos recebendo capital novo nos mercados, e isso não precisa se dividir entre as altcoins. E quando tivermos visto isso, provavelmente ainda veremos algo assim: julho, agosto, estagnação. E no final do ano, pode subir novamente de forma acentuada. Isso seria definitivamente viável em termos de tempo e dados. E seria realista. Porque, quero dizer, olhem para isso. Estamos nos construindo aqui sempre em degraus, passo a passo. Isso não acontece de uma hora para outra, leva tempo, e esse ciclo é simplesmente assim até agora. E por que desta vez seria diferente? Porque, quero dizer, desde o anúncio das tarifas, já começamos a nos recuperar lentamente, estamos voltando lentamente para os níveis mais altos. Trump também anunciou que haverá mais flexibilizações tarifárias. No final das contas, toda essa questão tarifária foi exagerada. Trump poderá chegar a um acordo com alguns países nas próximas semanas. E isso poderia desencadear o próximo rally aqui. Mas então, em julho, termina essa pausa de 90 dias. Provavelmente Trump vai fazer alguns movimentos novamente e pressionar um pouco os mercados para baixo. E então, pode subir novamente em direção ao final do verão. Essa é a minha previsão, que acho mais realista, porque, quero dizer, olhem para o passado. O que está acontecendo aqui não é a primeira vez que acontece. Agora vamos falar brevemente sobre como se pode obter lucros aqui. Os lucros podem ser obtidos simplesmente selecionando o indicador RSI. Aqui. Ao selecioná-lo, você pode verificar aqui. Quando estamos na zona de superaquecimento, é aqui que se deve realizar os lucros. Se tivesse prestado atenção, teria acertado perfeitamente aqui. Chegue ao topo, no Ethereum. Aqui estávamos na zona de superaquecimento, aqui poderia ter vendido. Eu não faria isso apenas uma vez, eu faria isso passo a passo. E para fazer isso passo a passo, você pode, por exemplo, usar o Fibonacci nas bordas. Vou mostrar a vocês como se faz isso. Selecionamos aqui os retraçamentos de Fibonacci, escolhemos o topo aqui. Daqui puxamos para baixo até o. E agora estamos aqui no gráfico render e aqui temos algumas zonas específicas que já são extremamente significativas. Eu então, nesta posição, sairia um pouco antes dessas zonas. Retirar aos poucos. Nunca se deve retirar tudo de uma vez, mas sim ir escalando lentamente para fora. É assim que eu faria com os altcoins. No passado, isso geralmente foi a melhor coisa que se podia fazer aqui. Então falamos brevemente sobre a narrativa correta, pois hoje em dia isso não é mais tão fácil. Existem muito mais altcoins, o dinheiro precisa se distribuir por muito mais criptos. E como esse é o caso, precisamos lidar com nossas criptos de forma mais cuidadosa e realizar pesquisas mais minuciosas. Mas isso não é um problema. Nesse sentido, pode-se observar quais narrativas estão performando bem. Atualmente, temos um aumento de mais de 80% no setor RWA, apenas na visão mensal. E isso é sempre um sinal de que talvez seja um setor que também pode performar muito bem em breve. E talvez sim. Poderia formar a nova narrativa neste ciclo, porque, quero dizer, não é um setor tão pequeno, mas se já estão fluindo tantos bilhões para cá, certamente não é sem motivo. Além disso, eu simplesmente prestaria atenção a outras coisas, como, por exemplo, uma conexão com os Estados Unidos. Se a narrativa está correta, talvez ainda mais IDEPEN ou algo assim, mais conexão com os Estados Unidos ou talvez também conexão com personalidades como BlackRock, Trump, isso é simplesmente extremamente importante hoje em dia. Por exemplo, temos na onda uma conexão com a BlackRock. E temos na onda uma parceria oficial com a empresa de Donald Trump. Essas são coisas que são extremamente boas. E isso torna a Ondo um investimento muito lucrativo. A Ondo também tem um produto funcional e bom, que realmente tem um caso de uso, que realmente tem utilidade. Mais de $1 bilhão apenas em TVL. Essas são coisas nas quais se deve prestar atenção nos altcoins. No entanto, na narrativa, também vemos que a narrativa dos memes está atualmente subindo novamente, também capturou uma parte significativa do mercado. Coisas assim. Devemos prestar atenção, não se pode nadar por aí como um peixe cego no tanque, não, é preciso investir um pouco mais de tempo e pesquisa aqui. Eu faço isso, é claro, e faço isso com prazer por vocês. Não há muito mais a dizer, eu sei que o tempo de vocês é precioso e, portanto, pessoal, muito obrigado por assistir. Deixem um like e um comentário no vídeo e até a próxima, amigos. Tchau.